Obrigada por continuar a compartilhar do Infinito Afeto. Esse canal foi criado no YouTube para que pudéssemos pensar, conversar e refletir sobre assuntos da criança contemporânea, desde a primeiríssima até a primeira infância. Se você está gostando dos nossos vídeos, por favor, compartilhe. Toda sexta-feira tem vídeo novo e toda terça-feira tem um post no Instagram, todos sobre assuntos referentes à pequena criança. O assunto que eu trago hoje é um assunto que deixa muito pai de cabelo em pé. E ele acompanha normalmente crianças entre 4 e 5 anos. Essa é o período mais intenso que esse problema surge. E que problema é esse? São os famosos e tão falados palavrões. Os pais ficam muito nervosos quando ouvem os seus filhos falarem palavrões. E para entender esse comportamento, é importante que nós façamos uma visita a um passado recente. Passado esse no qual os adultos eram mais contidos, os pais mais sisudos, mais sérios, mais contidos, e as crianças não participavam, sob nenhuma hipótese, de reuniões com adultos. Fosse à noite, principalmente. Durante o dia, no almoço informal, ok. Mas à noite, reuniões de família, festinhas, não. Adulto chegava, criança para o quarto. Esta era a rotina. E se porventura uma criança se frustrasse com alguma coisa, ou quando ela se machucasse, ou se ela sentisse alguma dor e ela começasse a chorar, a frase que se ouvia era: engole o choro. Então, as crianças, assim como os adultos, tinham que dar conta da sua frustração, da sua raiva, né? Sozinhos, sem expressar que estavam desestabilizados emocionalmente, para que os outros pudessem perceber isso. Muito bem. À medida que o tempo passou, as coisas mudaram. Hoje, não só os pais são mais liberais, os pais têm mais espontaneidade, como também as crianças, de uma maneira geral, elas participam de todos os eventos com adultos, sejam eventos noturnos, eventos diurnos, jogos de futebol. Então, nas mais variadas situações, nós temos a presença das crianças junto aos adultos. Não preciso repetir que a criança é o resultado direto das experiências que ela vive, desde o nascimento até a primeira infância e assim por diante, né? Ela vai aprendendo e apreendendo o mundo a partir justamente daquilo e daquelas situações que ela vive. Principalmente se essas situações são atravessadas pelo afeto, né? Pela emoção, pela alegria ou pela raiva, pela briga. Se há um afeto naquela situação, é mais fácil a criança apreender as coisas que aconteceram ali, se quando é uma situação fria, uma situação que com a qual a criança não se identifica, né? Então, vejam, a importância das experiências e da qualidade das experiências na vida da criança. Outro fator importante é com relação à nossa língua, a língua materna, essa na qual nós maternamos os nossos filhos. Ela é uma língua, como toda língua, viva. E ela sofre mudanças ao longo dos anos, não só mudanças gramaticais, como todo mundo percebe, como também mudanças no significado semântico da palavra. Então, com o
que é que aquela palavra queria dizer no passado e como ela foi renomeada para os dias de hoje. Então, se no passado era uma palavra pouco elegante, vamos dizer assim, ou era uma palavra que não era bem-vinda, hoje é uma palavra perfeitamente aceita. E nesse contexto estão os palavrões. Então, se a gente associa a mobilidade da língua com a liberdade dos adultos e com a não necessidade de engolir o choro, o que a gente tem? Um adulto, uma pessoa, uma criança frustrada que precisa e pode expressar a sua frustração. Então, tanto o adulto como a criança, claro que cada um na sua proporção de tamanho, né, proporcionalmente ao seu tamanho, podem expressar o seu descontentamento de várias maneiras. Podem brigar, né, podem dar tapas, podem até usar outros recursos mais graves. A criança pode morder, pode se espernear lá pelo chão, né, dando aquele ataque de birra, ou podem falar um palavrão. Por que é que quando um adulto fala o palavrão, praticamente ninguém o repreende? E por que é que quando a criança fala um palavrão, todo mundo a repreende? Então vamos tentar entender isso. Quando o adulto fala o palavrão, ele pela idade, né, normalmente tem a competência de associar a situação vivida, a emoção vivida e o palavrão que vai dar conta desta frustração, né? Ou um, ou dois, ou três. Os adultos que ouvem entendem e aceitam esse tripé, socialmente falando, porque eles se colocando no lugar daquele adulto que sofreu a frustração, eles também fariam coisa semelhante. Raramente eles teriam outra atitude. A gente ouve até, por exemplo, quando o adulto fala, eu teria feito pior. Ou seja, há uma aceitação. O que causa estranheza quando a criança fala o palavrão? É justamente a incompetência da criança, pela pouca idade, de adequar a palavra à situação e a emoção. É mais ou menos a mesma estranheza que a gente tem quando a gente percebe alguém que não está adequadamente vestido para uma situação específica. Então você identifica que ali tem alguma coisa que não se encaixou. É o que acontece com a criança, porque ela ainda é muito nova para entender as questões da subjetividade. Né? Então, essas regras sociais, um código social que permeia o que pode ou não pode fazer, a criança ainda não captou. Ela precisa de um tempo para que ela possa captar. Né? E aí, sim, se for o caso, falar o palavrão como o adulto. Só que aí ela já terá crescido o suficiente para isso, né? Fica ainda mais difícil quando a mãe, por exemplo, ou o pai, a mãe, enfim, libera a criança para falar o palavrão no campo de futebol, mas não pode falar numa igreja. Ou libera a criança para falar na piscina com os amigos, mas não pode falar no restaurante do clube, que é ali coladinho. Pode falar na escola, com os amigos, mas não pode falar em sala de aula, que também está com os amigos, mas tem a presença do professor. Então, a criança precisa ficar adequando e pensando em que situação ela pode ou não dizer. Só que para a criança, nessa idade, o que importa mesmo é o grupo dela, é a turma. Ela quer agradar a
turma. Ela não está perdendo tempo, não quer perder tempo em saber o que de como. Não. Ela quer rir com as crianças, ela quer brincar com as crianças e ela quer falar um palavrão novo, como todos os seus colegas falam, né? E os professores, eles, infelizmente, as mudanças, né, dos últimos anos, elas vieram muito rápidas, né? A internet, o telefone celular, a forma de comunicação, a forma de pesquisa, ela veio assim de forma avassaladora. E a pedagogia aprendida pela maioria dos professores atuais não atende mais a demanda da criança. Não atende. Então, a gente tem várias situações que são antagônicas. Então, tem a contemporaneidade, a criança contemporânea e um professor que dá aula para essa criança, mas que ele está congelado um tempo que não é esse tempo de hoje. Então, por exemplo, ele não entende que a criança precisa um tempo para aprender, né? Justamente essa etiqueta, vamos dizer assim, né? Social, do que pode e do que não pode fazer. Ou a criança, ela é impedida de fazer, como antigamente, então ela não se manifesta, ou se ela se manifesta, como tudo na vida, eu preciso um tempo para aprender. Eu preciso aprender a patinar, eu preciso aprender a nadar, eu preciso aprender a andar, eu preciso aprender a comer, a deglutir. Eu preciso de um tempo e também preciso de um tempo para saber como, quando usar um palavrão. Já que o palavrão, como eu disse, faz parte hoje do nosso repertório de comunicação diária, né? E que os adultos, pais, inclusive, pais, avós menos, se bem que tem algumas avós que falam, né? Eles falam também, né? Então, isso causa um desconforto muito grande, porque a professora se sentindo, ou o professor se sentindo ameaçado pela crítica dos pais, ela então faz o quê? Ela se volta contra a criança e passa a denunciar todos os palavrões e todas as atitudes que a criança tem para os pais. E os pais, por sua vez, se sentem feridos narcisicamente. O que significa isso? Quando a professora fala para o pai que o filho dele está falando palavrão e que os outros pais estão reclamando, aquele pai se sente acusado, 1, 2, 3. Eu sou incompetente. Eu que achei que eu era o máximo, não estou conseguindo educar o meu filho de forma socialmente aceita. Então, chega um ponto de alguns pais inventarem uma palavra que tem uma rima, que tem um significado, mais ou menos, não um significado, um som, né? Mais ou menos semelhante ao do palavrão, e fala para o filho: olha, no lugar de você fazer isso, falar isso, você fale aquilo, né? Só que aquilo não faz sucesso no grupo deles. Imagine uma criança chegando para o grupo de amigos, para a turminha dele, e falando: olha, pessoal, a mamãe falou que o legal é a gente falar lelé da cuca no lugar de filho da puta. Qual o sucesso que essa criança fará? 0. Sem contar que ela não terá coragem de levar essa mensagem da mãe para o grupo dela, porque ela, no mínimo, será desprezada por todo mundo. Ninguém mais vai querer ficar amiga dela, né? Porque eles começam a ter a noção de que aquilo é proibido. Não sabem exatamente por quê, mas falar aquelas palavras que nem sempre são grandes. Tem palavras que são palavrões e são muito pequenininhas. Falar aquilo
perto de pai, mãe, professor, avó, sempre é problema, né? Outra coisa, as crianças gostam de falar o palavrão porque elas percebem que quando elas falam determinadas palavras, os pais descompensam. E essa é a única forma que elas têm para se vingar dos pais quando eles são proibidos de fazer qualquer coisa. Seja comer o maior açaí do pedaço, seja comprar todas as figurinhas da banca, não importa. Eles têm raiva dos pais, né? E aí eles precisam extravasar isso, porque não é possível que só dos pais eu não posso ter raiva, agora do resto da humanidade eu posso. Não, a raiva é um sentimento, né, um afeto que permeia todas as relações, todos os vínculos. Então, como é que eu vou falar para o meu pai e para minha mãe que eu não gosto de vocês mais, tá? Tô com raiva, tô com ódio, vou fugir de casa. Como é que eu vou fazer isso? Se eu falo um palavrão, o pai entende a dimensão do meu sentimento. Né? Eu sei que você não gostou, eu sei que você está chateado, só que a criança falando, não gostei que você me proibiu de comprar as figurinhas, não dá a dimensão do tamanho da raiva dela, né? Claro que não dá, é uma coisa muito polida demais, que é uma coisa muito fria, né? Então, as crianças usam o palavrão mesmo sem saber o significado, porque elas sabem que aquelas palavras atingem diretamente os pais, desestabilizando-os. E é por isso que elas usam, mais no sentido de vingança e provocação do que qualquer outra coisa. Para encerrar, o que eu sugiro? Quando a criança, vocês têm filhos nessa idade e que estão no universo do repertório de palavras inadequadas. A primeira providência seria tentar explicar para a criança o significado de cada palavrão, né? Não é difícil, não precisa rebuscar muito, né? Por exemplo, o bumbum, né? Que seria a bunda. Porque meu filho, você sabe o que é bunda? Então, bunda é igual bumbum, que é igual nádegas. É uma coisa que a gente tem atrás do nosso corpo, mais ou menos entre músculos e carne, que nos permite sentar, andar, fazer qualquer movimento, principalmente sentar sem que a gente fique machucado. Porque se não tivesse esses músculos e essa carne entremeada ali, a gente ia sentar em cima de osso. E o osso machuca muito, porque é duro. Então, assim, nesse vocabulário mais simples, e tentando apelar mais para a função da coisa, do que entrar muito em detalhes. Outra coisa é tentar procurar ignorar. Ou então dar a dica. Aqui você não pode falar isso. Você pode falar no seu quarto, você pode falar no campo de futebol, mas aqui, no batizado da sua prima, não pode, né? Não pode falar que o batizado é chato. Tá achando chato? Vai lá fora, dá uma voltinha, né? E volta, fica mais para lá, eu tô de olho em você. Mas vocês vão também ajudando a criança a entender quando pode e quando não pode. A pior coisa que vocês podem fazer é brigar com a criança, porque aí elas vão descobrir, opa, eu sei como é que eu faço quando eu quero tirar os meus pais do sério, tá bom? Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e, por favor, não deixem de compartilhar se vocês estão gostando. Obrigada!